Muitas vezes a gente quer procurar, buscar identidade, buscar um brand, buscar se posicionar de maneira diferente no mercado. A gente busca muitas das vezes referências fora. E às vezes a gente esquece de olhar pra gente. Olá, se essa é a sua primeira vez aqui, muito prazer. Você está no Conversas de Salão, um videocast de conversas sobre diferentes assuntos, mas todos do universo da beleza e mais ainda focado em administração para o mercado da beleza. E eu estou aqui com o Rodrigo Lima e com o Lucas Pacheco. E a conversa de hoje, gente, eu tô tão animada, tô tão feliz. Por quê? Primeiro que quando eu comecei a estudar o mercado da beleza, que foi em 2009, eu tô no mercado desde 97, como quem me segue aqui sabe, mas em 2009 eu comecei a estudar o mercado da beleza, e o que eu fiz? Eu vim para São Paulo, bem bonitinha, lá do interior, né, de Santa Catarina, cidade pequena, e vim para São Paulo conhecer os salões mais diferentes. E aí eu fiz uma lista desses salões mais diferentes, me aconselhei, e um dos salões é o Circus Hair, que é o salão do Rodrigo, que, gente, é um salão que todo mundo tem que conhecer. Ele falou assim, tu tem que conhecer meu salão. Eu falei, eu já conheci, eu já levei muita gente para conhecer o teu salão. Inclusive, a última vez que eu fui foi com meu filho, Vitor, que entrou pro mercado agora. E aí, quando ele veio aqui para São Paulo, a gente foi fazer um tour e a gente foi no Circus, E tô aqui com o Lucas Pacheco também, que é especialista em marketing para a área da beleza e que trabalha comigo já há quanto tempo, Lucas? Estou indo pro Terceiro ano, né? Terceiro, quarto ano que a gente trabalha junto. Então, aqui a gente vai... Hoje, o Circus é uma empresa que tem um posicionamento muito forte, um direcionamento muito forte. E quando eu entro no Circus, para mim, aquilo lá respira marketing. E a palavra marketing, gente, é assim, olha, de que forma que a gente se mostra para o mercado. E o Circus, para mim, tem um posicionamento muito forte, assim, tipo, muito forte mesmo. E antes de começar as perguntas, eu quero te dizer, eu não falei ainda para ti, mas eu sou palhaça. Legal. Então, eu estudo palhaçaria já faz algum tempo. E não sei se foi isso, sabe? Que eu... Também, de certa forma. É? E eu também... E tu é palhaço também? De certa forma. Certo, bom. Então, não sei se é por conta disso também, da minha paixão pelo circo, que eu me apaixonei tanto pela tua empresa. Mas me conta da onde que veio a ideia de fazer um salão com toda a decoração de circo, com tema circo. Da onde que veio essa ideia? Bem, eu acho que em primeiro lugar, assim, eu sou cabeleireiro há praticamente 30 anos, né? 29 anos eu comecei... eu entrei num salão com 17 anos e durante muito tempo, assim, eu vivia dentro do salão todas as agruras de ser cabeleireiro, né? Eu via muitas coisas que eu gostaria de mudar e eu não conseguia mudar. Não consigo mudar até hoje, tá? Eu me iludi que eu conseguiria, mas não consegui mudar. E eu sempre pensei, assim, que eu queria resolver problemas de salão. Então, desde que eu comecei a minha carreira dentro de um salão, assim, eu assumi cargos de... Quando eu era assistente, eu era líder de assistente. Depois eu fui líder de estoque, fui gerente de salão. Cara, desde o primeiro ano, assim, eu sempre estava encabeçando as coisas para fazer o salão estar no lugar. Eu sempre lembro de uma frase do dono do salão que eu trabalhei, que era o Sorro, foi o meu início. Um dia eu estava conversando com o de maçã, ele viu um chiclete no chão, ele virou e falou, olha, tá vendo esse chiclete no chão? O assistente ele vai passar, vai pisar no chiclete e vai embora. O cabeleireiro ele vai passar o pé e vai tentar tirar esse chiclete. O gerente do salão ele vai ainda se abaixar e vai fazer um pouquinho mais de esforço. Mas o dono, ele vai tirar esse chiclete. Porque ele sabe quanto custou aquele piso, ele sabe o que vai significar aquilo para o seu cotidiano. E isso ficou muito na minha cabeça, isso reverberou na minha cabeça durante anos. E eu sempre pensei que eu queria ser o cara que ia resolver o problema. Então, em cada salão que eu passei, em cada salão que eu tive, eu sempre quis ser uma pedra fundamental, sempre quis ser a pessoa que resolvia, que fazia. Se precisasse limpar o espelho mais alto, estava eu lá limpando. Se tivesse que lavar o banheiro, enfiar a mão lá dentro para lavar, estava eu lavando aquele banheiro. Porque... Para mim, o meu papel sempre foi esse, foi de estar à frente fazendo acontecer. E dentro disso, assim, foi uma coisa óbvia, né? Depois de 10 anos como cabeleireiro em um local, eu abri o meu primeiro salão, pensando em resolver as coisas que eu não gostava tanto, né? De dentro do salão. Continuo falando que eu não resolvi, tá, gente?
tem uma interface ali no meio tem os problemas, a resolução dos problemas, e tem uma interface no meio que se chama seres humanos. Então, sempre vão acontecer esses problemas no meio do caminho. E dentro disso, eu abri meu primeiro salão, a gente teve alguns probleminhas na sociedade depois de um tempo, né? Depois disso, eu abri o meu segundo salão com um cliente meu, que a Dani também conhece o salão. E também tive problema com a sociedade. Novamente, eu falo, o problema da sociedade não sou eu, tá, gente? Tipo, tá aparecendo, mas não sou eu o problema. Eu tô com a minha sócia atual há 12 anos na sociedade e 18 anos na vida. E em 2012, eu saí deste salão. O salão que eu havia aberto é um salão que eu considero um salão épico. A gente abriu o Retro Hair em 2009. E foi uma ideia que veio de Londres, foi eu e um cliente meu, que era cliente meu há 15 anos. E a gente abriu o salão e ele se tornou um salão muito épico em pouco tempo. E quando eu fui sair do Retrô, quando eu decidi que estava na hora de eu alçar outro voo, eu fiquei pensando, falei, meu Deus, e agora? Eu fiz um dos salões mais épicos, assim, tipo, foi uma ideia épica, eu não posso criar nada que não seja tão épico quanto, eu não posso fazer nada que A seja... tua linha de partida já estava lá em cima, né? Eu já estava com o handicap lá no alto, né, como o pessoal fala. E dentro disso, o que acabou acontecendo, a gente começou a pensar o que a gente queria, eu e minha esposa, que é minha sócia, o que a gente queria fazer para esse salão. E a gente entendeu que a gente queria trazer as coisas que a gente gosta. Então, cara, era uma época que eu ia muito para balada, então eu queria trazer shows, DJs, eventos. Sempre adorei fliperama e, tipo, cara, eu lembro que na minha primeira comunhão, saí da minha primeira comunhão, eu fui jogar fliperama com meu tio. Então, cara, pra mim fazia sentido ter um fliperama. Eu jogava sinuca quase todo dia nos botecos da vida, né? E aí também fazia muito sentido eu ter uma sinuca dentro do salão. A minha mulher, ela trabalhava com sustentabilidade, ela queria trazer uma coisa de sustentabilidade, de trazer toda uma questão de reaproveitamento de imóveis, de trazer um brechó para dentro do salão. E a gente começou a entender todos os conceitos que a gente gostava. A gente entendeu o que a gente queria trazer e a gente percebeu que a gente queria criar um multiespaço. E pensando nesse multiespaço, a gente começou a pensar, poxa, mas a gente já tem o conceito. O conceito ele já está ali, já está fechado, é um conceito bacana, é um multiespaço, vai ter várias coisas, vai ter salão, brechó, DJ, vai ter festa, vai ter música. Só que a gente precisa que as pessoas olhem e imediatamente assim elas entendam o conceito. Se eu tiver que explicar o conceito a cada 10 minutos, o conceito não é bom. Exato. Então, eu preciso que a pessoa olhe ali, bate, pá, é isso. E a gente começou a fazer um brainstorming para entender o que a gente poderia colocar de nome, qual poderia ser o tema que a gente poderia colocar em cima desse conceito para que esse tema ele mostrasse a nossa ideia. E vieram várias ideias, ideia de museu, cabaré, camarim, nenhuma a gente chegou no Vou anotar as consenso. ideias dele, gente. Vou anotar, porque olha... Não eram muito boas não, tá, gente? Por isso que eu não escolhi. E até que a gente chegou na ideia de circo. E circo, ele casava bem com o conceito que a gente tem, porque no circo tem vários espetáculos. Eu sempre brinco. Tem o palhaço, tem o pessoal... Eu acho que hoje eu não tô mais de palhaço, eu tô mais da pessoa que anda na corda bamba, tá? Uhum. Mas você tem a bailarina, o cara da moto, o homem todo tatuado, a mulher barbada. Tem uma série de vamos dizer assim, de espetáculos, né? De shows. E dentro do salão também, você tem o cabeleireiro, você tem o maquiador, você tem o barbeiro, você tem as coisas que a gente vai oferecer, as festas, os eventos, tudo que a gente faz. O circo, ele abraça desde a criança de 0 anos de idade até a senhora de 99 anos. Então, a gente tem desde a desembargadora, o advogado, o vendedor de loja, a gente trabalha com todo tipo de público. E o começo dos circos, a gente entendeu que a gente queria abarcar isso. A gente não queria ter uma estratégia de, vamos focar no X ou no Y. Tanto que uma das primeiras estratégias que a gente adotou foi a de fazer um preço muito acessível para a gente ter uma abrangência maior. Porque quando a gente abriu os circos, a gente via que todo mundo assim se falava, vamos abrir salão AA, salão AB, salão para público XY. E muitas vezes as pessoas não fazem a conta, que tipo, sei lá, 5% da população. 5% você está sendo generosa, né? Nicho específico. É zero, assim, é 1,2, 1,3% no máximo assim, da população hoje que ainda consegue bancar isso. E que vai, né? Porque também tem gente que tem dinheiro, mas não Sim, consegue. não valoriza aquilo. Exato. Ó, Lucas, ouvindo a história de posicionamento que o Rodrigo iniciou,
pra ti, que cuida de empresas, assim, né? Já cuidasse tanto na parte de consultoria, agora 100% focada no marketing. É mais fácil? Porque para nicho É mais fácil quando a empresa está super bem posicionada? é muito mais fácil, porque a empresa já tem uma opinião, né? Então, muitas das vezes, no pessoal, no dia a dia, a gente se aproxima de outras pessoas a partir da opinião do outro. Se o outro tem uma opinião diferente da minha, dificilmente eu vou me aproximar dele. Então, às vezes, quando uma pessoa ou uma entidade ou uma empresa tem uma opinião bem estabelecida, que é de ser um círculo, que é de ter pessoas de várias idades, pessoas de vários vestimentas, enfim, de todos os jeitos, isso já é uma opinião muito bem formada. Então, isso se estabelece no mercado de uma forma muito positiva. E ainda na questão do marketing, né? Sempre que a gente vai fazer um funcionamento, depois eu quero que tu fale as coisas mais importantes para o impulsionamento, a idade. E olha, cada caso é um caso. No caso De dele, a 18 idade mais é... 65. Mas é importante falar também que, assim, a gente deixou isso aberto e o nosso público foi se Estabelecendo. autodefinindo ao longo do caminho. Mas Então, quando eu olho o teu feed, a gente estava olhando, eu e o Lucas, na hora do almoço, a gente viu isso. Pessoas de várias idades. assim, mas isso é uma escolha nossa de mostrar também. Então, a gente... imagina que, por exemplo, assim, um mês... Por exemplo, a gente já chegou a atender, no mês de dezembro, 10.800 clientes em um único mês. Então, é óbvio que a gente não vai postar todo mundo, a gente não consegue postar todo mundo, mas a gente tem uma programação que a gente entende como necessária para que a gente abarque vários tipos de público, para que a gente abarque a diversidade que a gente fala. Então, a gente fala muito sobre essa diversidade e a gente tem que mostrar isso no nosso feed também. Então, quando a gente abriu os circos, nesse início que a gente abriu os circos, a gente pensou muito sobre isso. A gente vai ser um multiespaço. Para ser um multiespaço, não dá para você ser também... O que é um multiespaço? Explica Um espaço... Eu conheço circos, mas... Sim. O circos ele é um espaço que ele abriga não só um salão, ele abriga o salão, ele abriga... Numa época em que não existia a barbearia, ele colocou a barbearia dentro do salão. A gente se pontua como um espaço de eventos, já trabalhamos com brechó, já trabalhamos com exposição, cursos que acontecem frequentemente no salão. Então, E a renda maior, o faturamento maior é do salão. O faturamento maior é do salão, mas o maior lucro ele foi do brechó. Nossa, era tão linda a época do brechó. E por que era tão lindo? A gente parou de trabalhar com brechó porque a gente não tinha mais... Não estava conseguindo trabalhar. Não tinha braço. Assim, a gente não tinha mais apoio para fazer esse trabalho. Então, ficou muito difícil da gente pegar e fazer curadoria de peça, trazer as peças. Mas a margem de lucro do brechó era 300%, 400%. Então, a margem de lucro é mais bonita do que a quantidade. Mas aí a gente entendeu que para a gente fazer esse trabalho de multiespaço, de ser mais do que um salão, ter outras coisas juntos, a gente precisava definir o que a gente ia trabalhar. E a gente definiu o que a gente chama de 4 pilares, que é beleza, moda, cultura e entretenimento. Na beleza, a gente abarca tudo que é relativo à beleza. Então, é cabelo, maquiagem, barba. A gente já trabalhou com nail hoje, não é parte da minha estratégia ter manicures, mas eu tenho uma nail designer que ela trabalha com unhas kawaii. A gente já teve parte de estética. Unhas kawaii? É estilo coreano. Kawaii, na verdade, é japonês, né? Quer dizer, bonitinho. Mas é esse estilo meio asiático, coisa e tal. Cara, as unhas que ela faz, elas são... E é uma pessoa que, assim, ela tá na fila de espera 3 meses pra conseguir fazer uma... Unhas kawaii. Elas chamam hoje de Mahou Nails. Mahou Nails, gente. Mahou não Nails. conhecia. Você conhecia Mahou Nails? Você já conhecia? Coloca aí, Dani, você está desatualizada. Spoiler. Nos próximos meses vai ter um curso ensinando como se faz lá no salão, tá? Então, já dou um spoiler. E dentro da parte de beleza, a gente também trabalha com os eventos de beleza. Então, a gente criou, como o circo tem aquela coisa de muitas vezes ser itinerante, a gente criou o Lounge Circos, que é os circos que vai para lugares para fazer esses atendimentos. Então, a gente já fez festas, sei lá, da Diva Depressão, da Raíza Nicásio, Karen Bacchini, festa de gala do consulado francês. E onde a gente parou nos últimos anos foi nos backstages de festivais. Então, a gente trabalha muito atendendo, a gente monta um lounge circos dentro do backstage de um festival. E dentro desse backstage a gente faz atendimento para os artistas, para a galera que está lá. O ano passado a gente fez... Eu acho que está entre 16 e 18 shows e festivais. Todos os maiores de São Paulo.
Qual foi o Lola. artista que mais te abalou de emoção? Cara, De cortar o cabelo, assim. eu já cortei o cabelo do Ed Sheeran, já cortei o cabelo do Rupert Grint, do Ronnie Weasley, já cortei o cabelo do Brandon Flower 2 vezes. Já cortei o cabelo do Ronnie, que é o baterista do The Killers, que também é do Brandon Flowers. Cortei todo mundo do Você tá The acostumado, uma coisa Hives. assim, tipo... A Laura Pausini já falou que eu sou cabeleireiro oficial dela. Semana passada eu tava atendendo a Laura Pausini. Eu já atendi pessoal do Duran Duran, que só quem é velho vai saber do que eu tô falando, tá? Só quem é da minha época, sendo dos anos 80, sabe do que eu tô falando. Já atendi o pessoal do Duran Duran, foi muito legal. Já atendi o pessoal do Black Sabbath, do Slayer. Já conversei com o Tom Morello, já conversei com... fiz o cabelo do Mac Miller também. Já conversei com o Rob Zombie. Tá ótimo, gente. Ele tá ótimo, tá maravilhoso. Então, assim, Lucas, eu tô ouvindo o Rodrigo falar e tô pensando assim, nós, pobres mortais, né? Tu cuida do marketing de algumas empresas na área da beleza. Aí tu pega uma empresa que, tipo, Tem essas não referências, não assim. tem referência, não tem identidade, não tem uma cultura, não tem uma clareza. E aí Tem que criar tudo. tem que criar Tem tudo. que criar tudo. E qual é a antes de chegar no base? mercado. É a identidade da própria empresa, né? Às vezes, o que acontece? As pessoas buscam o que chamam de brand, buscam a identidade e acabam copiando de algo que vê que fez sucesso. E aí a gente perde toda a beleza do brand, que é a autenticidade, né? O que o Circus consegue ser único, né? O que ele traz de único para ele? A gente pode ver o Rodrigo falando que ele trouxe a parte dos fliperamas que ele ia depois da igreja jogar, a sinuca, a esposa com brechó. Então, tudo isso ele trouxe dele para dentro e isso fez parte do brand dele. Ou seja, toda a ideia de identidade do salão e da proposta do salão dele veio deles. Né? idêntico. Não tem nada parecido com isso. Então, muitas vezes a gente quer procurar buscar identidade, buscar um brand, buscar se posicionar de maneira diferente no mercado. A gente busca muitas das vezes Pinterest, Behance, referências fora. E às vezes a gente esquece de olhar para a gente, né? Levando para o perfil da própria Dani, né? Nos últimos anos, 2 anos para cá, a gente sempre buscou trazer para o perfil dela a referência dela, a forma como a Dani fala, a forma como a Dani brinca, a forma como a Dani faz palhaçaria para dentro do perfil. E isso trouxe um destaque, um posicionamento muito forte. Então, eu trago essa comparação entre vocês dois, porque vocês dois se posicionaram no perfil de vocês, na empresa de vocês, a partir de vocês mesmos. Né? Vou pegar essa referência de fora, traz para cá, para dentro. Cara, a gente pode seguir muito bem trends, mas a gente segue do nosso jeito. Gerar uma identidade primeiro. Gerar né? uma identidade com você primeiro, antes de gerar identidade com o outro. Porque, pensa, o próximo, a pessoa que está te vendo, vai se aproximar de você. Humanos se aproximam de humanos, né? Conhece a história dele, conhece a história da esposa, conhece a história do salão, conhece a história da Dani e se aproxima dessa história primeiramente. E depois é que vão pensar no feed, depois vão pensar nos stories, depois vão pensar em seguir. Então, pensa, tu me perguntou, quando o salão não tem nada disso. Cara, vamos pesquisar a vida do cara, para onde ele já viajou, onde o Renato já foi, por exemplo, trazer, para onde eles já conviveram, para trazer essa história para dentro do espaço e aí sim gerar uma autenticidade, em todos os sentidos. Né? Desde a forma como fala, até uma decoração, por exemplo, na própria Ada, até aquela bicicleta que o Renato fez de bambu. fez de bambu e se inspirou naquilo e prendeu em cima do salão. Ou seja, isso é autenticidade também. É muito Dentro do salão, a gente, todas as coisas que a gente trouxe, a gente coloca assim, vem do que a gente gosta. Então, por exemplo, a gente estava falando do pilar de beleza, o pilar de entretenimento, beleza, moda. Ele veio com a história do brechó, veio com a coisa de você fazer desfiles. Então, ano passado também a gente fez, acho que 3 ou 4 desfiles para a Casa dos Criadores, São Paulo Fashion Week, editoriais. Então, a gente faz muito. Na parte de cultura, a gente também... Eu lembro que logo no começo do Circus, estava na moda... Estava na moda não, né? O normal de salão era ter pilhas de revista para os clientes lerem. E eu proibi a entrada de revista de fofoca no salão. Então, assim, em 2012, que ainda não tinha o acesso tão grande a celular, né? Eu tirei, eu falei, olha, eu quero que a gente traga coisas legais para os clientes. Então, eu trouxe a minha biblioteca de casa, tinha mais de 1.500 livros. A gente trouxe a biblioteca, livro de design, livro de arte, eu coloquei a biblioteca no salão e deixei pra galera conseguir ver aqueles livros ao invés de caras. Eu lembro que uma vez me trouxeram uma pilha de caras, eu peguei e joguei no lixo. Falei, não, eu não quero isso pro meu salão. Rodrigo, quando vocês... Porque ter um salão com toda a cara de circo, eu achei muito inovador, mas muito corajoso ao mesmo tempo. Porque quando tu fala assim, circo combina com salão,
É tipo assim, meio forçada essa combinação, né? Eu acho meio forçada. Combina. Tanto que onde que eu já vi um salão em forma de circo, não é uma coisa comum. Salão pra mim combina, sei lá, com castelo, com coisas assim, mais de transformar a pessoa em diva. Fantasiosas, assim, fantasia. mas circo eu não acho que combina tanto com salão. Não deu medo, assim, gente, será que vai dar certo isso? Será que ter um salão, a pessoa não vai olhar, meu Deus, mas o que é isso? É um circo, é um salão? Não te Eu deu acho medo que- disso? Eu acho que ter medo é o que faz a gente caminhar sempre pra Uhum. frente. Então, você precisa ter medo porque quando você não tem medo, você se torna arrogante, Cai você no precipício, né? cai no precipício. Mas, assim, uma das coisas que sempre me nortearam é que o ambiente de salão e a vida de salão, ele não mudou ainda. Ele ainda é igual o que eu tinha quando eu comecei no Sorro em 1995. Uhum. Os salões, eles são iguais, muitas vezes parede branquinha. A moda agora de salão é espelho redondo de Sim, a gente LED tava falando com isso LED, antes neon atrás. com neon atrás. Então, no Brasil são cerca de gente tá falando 600 a 700 mil salões. Sim. E esses registrados, né? Se for Esses fora dos registrados, registrados, fora dá mais de 1 registrado, milhão. dá mais de 1 milhão. E infelizmente, assim, tipo, de certa forma, o que norteia ainda os salões no Brasil são salões de classe A, e as ideias dos salões de classe A. Então, assim, eu não tô... eu sou Excelente. Não, contra. Eu entendo. não é que eu sou contra, mas assim, o que norteia a maioria dos salões é isso. Então, muitas vezes o próprio cara que não tem dinheiro para nada ali, ele quer montar o seu salão, mas ele é norteado por uma ideia que é uma ideia que não é condizente com o que ele vive, não é nem condizente com o que ele consegue fazer. Então, o cara ele se esforça para tentar fazer uma coisa que não é o que ele conseguiria por causa disso. E dentro disso, assim, estabeleceu-se regras que, assim, o salão tem que ser claro, o salão tem que ter a Excelente. bancada C, a bancada X, a bancada Y, e a gente acaba ficando muito preso a isso. Quando a gente abriu o Retrô em 2009, a gente resolveu pintar o salão de preto. Então, assim, Legal, cara, era um legal. salão todo pintado de preto. Então, a gente, naquele dia, eu pintei o salão. Eu venho de uma família pobre, a minha mãe ela é faxineira, minha avó foi faxineira, meu pai me abandonou com 1 ano de idade, eu sempre estudei em escola pública, passei dificuldade na vida a vida toda e eu me esforcei muito para sair do meu local ali e conseguir criar algo na minha vida. E com 10 anos de cabeleireiro, que foi onde eu fui fazer a minha primeira incursão como dono de salão, o primeiro salão que eu abri ele era igualzinho o Salão do Sorro. Eu abri um salão que era exatamente o Salão do Sorro, só que ao invés de ser branco, que era Sorro, era menta. E o restante era tudo igual. E depois disso, assim, eu comecei a pensar, falei, poxa, mas o meio de beleza é tão igual. As pessoas, elas fazem sempre o mesmo, é a mesma forma de pensar, é a mesma forma de agir. Tudo que norteia, tudo que fala, assim, os reguladores do mercado de beleza são os salões AA, são os salões de classe, que eles regulam de acordo com o que eles estão acostumados, o que eles conseguem fazer. E, assim, é sempre tudo em cima daquilo. Então, quando a gente fala de sustentabilidade para salão, é a sustentabilidade do cara que consegue mandar escavar um poço, consegue colocar um painel solar, que o cara consegue fazer todo um trabalho que, assim, dos 700, 800, 1 milhão de salão, você vai ter 100, 200, 1000 no máximo que vão conseguir fazer. E aí, Abrir os a pessoa circos até imita do jeito que ela pode, com o dinheiro que ela tem, mas fica isso que o Lucas comentou antes. Sem autenticidade. Sem autenticidade. O salão, gente, eu já comentei isso algumas vezes nas minhas redes sociais. Um dos salões que eu fui que mais me encantou é um salão de uma aluna minha em São Luís do Maranhão, o Le Romantique. E ela mesmo, junto com o noivo dela na época, ela fez todas as paredes são de tecido chita, que ela mesma colou. Ela comprou penteadeiras daquelas de madeira que não é muito resistente, mas aquelas penteadeiras que vendem assim meio que em beira de estrada. E sabe aqueles espelhos que vendiam antigamente de porta em porta, que é um espelho bem fininho, assim? Não sei se vocês têm essa referência daquele espelho fininho. Uma lâmina na frente. Uma lâmina na frente. Gente, aí a prateleira de produto também é uma cristaleira assim de móveis usados e ficou muito bonito o som dela. Mas, Muito. Eu fui lá, eu fiquei assim, gente, eu falei, que salão lindo aqui. Dani, tu acha? Eu que fiz, eu acho tão simples. Nossa, eu achei muito lindo. O que move as pessoas é a criatividade. Quando eu abri os circos em 2012, a gente, para a gente colocar um espelho o que era em voga na época eram os espelhos grandes para o salão, Sim. bancada de vidro, cadeira, coisa e tal, o armáriozinho do lado. Eu queria fazer isso, mas cada bancada ela ia me custar
entre 6 e 7 mil reais, lá em 2012. E aí eu pensei assim, falei, poxa, tem a penteadeira já tem a bancada, não vou precisar gastar, já tem as gavetas, então o pessoal não vai precisar ter armário, e já tem o espelho embutido, então eu mato tudo em uma só. E na época a gente encontrou penteadeiras antigas que, cara, ninguém queria aquelas penteadeiras, as penteadeiras velha, feia, ninguém queria. A gente foi atrás de penteadeira, mandou pintar. A única dica que eu tenho, cara, é amigo meu até hoje, a única dica que eu tive de um arquiteto, foi um arquiteto amigo meu que virou pra mim e falou assim, ai meu, não faz as penteadeiras coloridas não, porque vai ficar muito poluído, vai ficar uma confusão de cores. Como vocês perceberam, eu não ouvi o que ele falou, fiz as penteadeiras... Não contratou arquiteto para fazer o projeto? Não, o projeto... Não, mas tu é um gênio. O projeto dos circos, ele é desenhado numa folha de papel quadriculada, desenhado à mão. Ah, foi planejado pelo menos. Fui eu que desenhei. Entendi. Ele foi desenhado por mim. É porque normalmente o que as pessoas fazem, elas saem comprando um monte de coisas, tenta juntar... Mas eu fiz isso também, tá? Teve várias coisas que não deu certo. Tenta juntar tudo e tentar combinar depois, às vezes não dá certo. Mas nesse tempo inteiro que os circos existem, nunca teve uma pessoa especialista em imagem visual, em arquiteto ou designer? A gente teve em 2015, quando a gente abriu os Circos da Augusta. Eu desenhei tudo em folha de papel quadriculado de novo, né? Porque eu adoro fazer isso. Atualmente até minhas penteadeiras de evento fui eu que desenhei e mandei fazer. Mas eu desenhei também tudo e o que a gente vê nos Circos da Augusta, as cartolas penduradas, o trapézio, a lira, o carrossel, ele é tudo do que eu planejei. A única coisa, assim, eu tive algumas necessidades que, como eu não sou uma pessoa formada, eu não tenho essa formação nessa área, eu precisava colocar no papel. Então, por exemplo, para a gente fazer um carrossel que precisou escavar 1 metro no chão, 5 metros de diâmetro, fazer todas as pedras, e a pedra tinha que ter um encaixe, coisa e tal, eu precisei de um arquiteto para me ajudar nisso. Mas basicamente, assim, como eu falei no começo, eu sou uma pessoa bem exigente, então os circos ele é exatamente o que eu desenhei. E assim, a cada mudança ali eu vamos mudar isso, vamos fazer aquilo, eu ponho a mão na massa, então das 144 cartolas penduradas no Circos Augusta, eu fiz a fiação de 143. É que uma deu errado e o pessoal precisou mexer. O carrossel, assim, a forma de montar o carrossel fui eu instalei lâmpada no carrossel. Cara, pintei. E tu faz pra economizar ou porque tu gosta, ou os dois juntos? Quando eu abri os circos em 2012, eu fiz porque a gente fez o que a gente tinha que fazer, porque não tinha como... que tinha. Não tinha recurso. Eu gastei para abrir a Pamplona em 2012, cara, eu acho que foi uns 180 mil reais. E são 400 metros. São quase 380 metros de salão. E, cara, na época, assim, todas as penteadeiras são antigas. A mais nova tinha 70 anos, a mais velha tem 110 anos. E a gente mandou pintar. E o cara do mobiliário, ele teve uma penteadeira que, inclusive, assim, era uma penteadeira que foi a minha penteadeira mais cara. Ela já foi usada pela Gisele Bündchen em editorial, coisa e tal. Mas eu virei pra ele e falei, meu, vamos pintar essa penteadeira. Ele, você tá louco? Você não vai pentear uma penteadeira de quase 100 anos, você quer pintar? Eu falei, tá, então o que a gente pode fazer? Vamos folhear ela inteira a ouro. Então tá bom, vamos folhear a ouro. Foi a minha penteadeira mais cara na época, assim. Nossa, foi uma briga pra fazer aquilo. Mas a gente folheou ela inteira a ouro e ela tá lá até hoje. Era melhor nem falar isso em público aqui. Mas, gente, folha de ouro não é caro não, tá? A gente tem essa ilusão de que folha de ouro é um negócio assim, cara, folha de ouro, sei lá, 100 gramas de folha de ouro custa 150 reais. Uma prateleira vai para uma penteadeira, vão quantas folhas? Eu acho que nessa penteadeira, pelo que ele falou, foram umas 200 folhas. Uma prateleira usada pela Gisele Bündchen. Aí já... Mas ela é linda, cara. Ela é linda. E aí, assim, eu tenho vários... o Circos, ele conta história, onde ele vai. Então, assim, primeiro a gente contou essa história de fazer um negócio que a gente não tinha condições, mas fazer na raça, como dava. As penteadeiras que vieram, todas antigas, 60, 70, 100 anos de penteadeiras. Depois disso a gente, dentro do salão mesmo, a gente começou, cada ação que a gente fazia, a gente pensava em como transformar uma ação de marca e marketing. Então, no primeiro mês, no final do mês, a gente estava com um salão bem mais fraco, né? Final do mês o pessoal acaba a grana, não quer ir pro salão. Isso em que ano? Isso 2012. 2012. Eu virei, isso foi março de 2012, fevereiro de 2012. Aí a gente falou, vamos fazer uma festa vamos fazer uma festa durante o dia para tentar fazer as pessoas virem para consumir, para fazer alguma coisa. E aí nessa eu trouxe um amigo, trouxe controladora para discotecar, a gente colocou DJ. Aí a festa foi um sucesso, aí na festa seguinte
a gente começou a fazer uns drinkzinhos, fazia um drink mojito, coisa e tal. Aí na outra festa, a pessoa resolveu se fantasiar. E aí depois disso, ela virou o que a gente chama, hoje tem o nome de Jam Session. A gente teve mais de 60 Jam Sessions ao longo de 10 anos, 60, 80. Primeiro era... E tu é músico também, né? Não sou, Não? mas eu já toquei em balada, eu gosto muito de música, então assim, eu já toquei aqui em São Paulo no Madame Satã, na DJ Sim, Club. quando eu falei que tu é músico, não é profissional. Eu tenho a minha coleção de discos lá na Pamplona, quase 1000 discos de vinil. Então assim, eu gosto muito disso. Pelo salão vocês vão encontrar, por exemplo, tem a máquina de datilografar da minha irmã, tem os meus discos, meus livros, minha coleção de HQ, ela fica lá pra galera, fica exposta, algumas. Você tá percebendo que tudo tem história, né? Sim. Isso é muito massa. E o salão ele é todo formatado nisso, tudo tem história. Então, por exemplo, a Dian, ela começou com um evento de marca. Aí a gente começou a fazer o quê? Vamos chamar DJs pra discotecar. Qual que era a sacada? O DJ discotecava, ele marcava os circos, a gente marcava o DJ, as duas páginas cresciam por causa disso. Vamos chamar banda. Então a gente começou a trazer banda para tocar durante o expediente. A primeira vez... focava lucro, rentabilidade financeira, marca e marketing. E também trazer. Sim, cliente, como né? consequência, mas não ali naquele exato momento. Na época de 2012 era Facebook. Exatamente. A primeira vez que a gente trouxe uma banda, eu chamei uma galera que era cliente meu, né? Aí eu falei, olha, a gente vai fazer uma festa dentro do salão, vocês vão tocar aqui, mas assim, não dá pra estourar, né, galera? É um salão, é durante o expediente. Não, fica tranquilo. Eles começaram tocando The Clash, se eu não me engano, eles começaram com Should I Stay or Should I Go? Estourando na Essa eu bateria. conheço. Estourando na bateria, estourando pesado. A galera cortando cabelo, som alto, todo mundo doido. Eles terminaram com o Iggy Pop cantando I Wanna Be Your Dog, a polícia ligando, o pessoal, os vizinhos reclamando do barulho, coisa e tal. Depois disso a gente trouxe mais umas 50 ou 60 bandas. A gente trouxe banda de festival para dentro do salão, a gente fez festa. Ali eu fiz festa da Playboy, festa da DM9, festa da Hendrix, festa da Vedette, festa da Heineken. Salão funcionando. Tá, agora algumas gente, sim, algumas não. É super inspirador, Rodrigo, isso que tu tá trazendo. E vamos tentar aqui, para que a gente possa conversar bem com o público, pensar o seguinte. A pessoa que tá ali do outro lado tem um salão pequeno, tem pouco investimento, não tem uma rede de contatos, porque de repente não mora numa cidade tão grande que nem tenha tantos músicos, ou nem tenha tanta arte. O que essa pessoa pode fazer? Aí a pergunta é para os dois, aí pode começar por ti, Lucas. O que essa pessoa pode fazer, se inspirando na história dos circos, né, para ser diferente do resto? Como a gente falou aqui, tem quase 1 milhão de salões de beleza no Brasil, mais de 1 milhão, se a gente for contar os que não são registrados. O que uma empresa que está entrando agora, que tem pouco recurso, que é a maioria, como tu falou, né? A maioria tem pouco recurso. E foi muito doido, parecia que estavas ouvindo a nossa conversa antes de começar o podcast, que a gente tá falando, os salões são todos iguais, né? Espelho redondo e bege, espelho redondo, bege, e a iluminação em volta do espelho, enfim, são todos assim. Então, como ter um salão diferente? Para quem já tem um salão, inclusive, nem precisa vou abrir um salão agora, não, para quem já tem um salão. Eu acho que não é a gente que vai dizer se algo dá certo, não é pesquisa de internet vai dizer que algo dá certo, é o público em volta que vai dizer se algo dá certo ou não, né? Então, a partir dessa perspectiva, eu começaria olhando, cara, o que eu faço de diferente que ainda não faz aqui? E isso não tem que ser um receio, isso tem que ser uma oportunidade, primeiramente, uma ideia testada. E hoje a gente vê com os potenciais, a gente não precisa ter um baita salão, por exemplo, para testar uma ideia antes, né? Antes da gente testar uma ideia, a gente consegue testar nas redes sociais, na própria casa, pintando uma mecha de cabelo e vendo a reação do público lá fora. Né? Como é que o público interagiu com isso? Sabe? Viralizou? Não, atingiu o público que eu queria. Então, a gente percebe que hoje, antes também era assim, mas hoje, como cada um consegue ter a própria mídia através do celular, é muito fácil de testar o que está certo e não. Então, buscar primeiro o que é bom, numa área específica, que se destaca ali próximo do local, principalmente para negócios locais, é o primeiro ponto, né? Segundo ponto, botar em prática e ver se isso atrai pessoas. E ter paciência, né? A parte de começar, antes de ter paciência, ter reserva também para bancar esse salão, enquanto o salão atrai os clientes. Então, a primeira ponta, as duas primeiras pontas, é buscar essa autenticidade, se destacar, não ser só mais um salão, né? É difícil, eu sei que é difícil, saída. Porque eu vejo aquele salão cheio e aquele salão segue esse padrão de iluminação, espelho redondo e pronto, sabe? Buscar ser o diferente e depois buscar manter esse salão enquanto ele atrai clientes. É o primeiro ponto.
Agora, ouvindo o Rodrigo aqui mesmo, acredito cada vez mais nisso. Eu acho que a Daniela perguntou assim, não te deu medo de fazer um salão assim, em formato de circo, né? Um conceito que eu entendi que eu gostaria de trabalhar é o conceito de diferenciação radical. Então, o que é esse conceito de diferenciação radical? No ambiente que você tem mais de milhões de salão, você precisa fazer alguma coisa que ela se destaque, que seja diferente, para que isso reverbere de alguma forma em mídia, em marketing, e que com isso você consiga trazer clientes. Então, eu vou citar o exemplo, por exemplo, de barbearia. A gente abriu a nossa barbearia em 2012. Eu comecei com um menino na barbearia, trabalhando nessa barbearia. Em 2014 para 2015, a gente entendeu que, assim, houve o boom das barbearias e as barbearias já estavam todas iguais. Então, a gente falou, poxa, agora está tudo seguindo pelo mesmo nível. Como a gente se diferencia nisso? Na época, a gente começou a pensar em fazer o quê? Mulheres barbeiras. A gente trouxe para dentro do salão a mulher na barbearia, que não era algo normal em 2014 e 2015. Tanto que na época, quando a gente pesquisava em barbeiras, aparecia a mulher batendo carro, era horrível. Não aparecia uma mulher fazendo barba. E hoje não, hoje você pesquisa barbeira, já aparece, já todo mundo lá bonitinho, de coletinho, coisa e tal. Então, essa foi uma forma de se diferenciar. Eu acredito que sim, eu acho que a gente consiga hoje, através das mídias, e hoje todo mundo tem acesso à internet, a Facebook, a uma série de lugares, você consegue pesquisar e você consegue encontrar soluções baratas e soluções diferentes para você fazer as coisas. Então, assim, se você tiver uma sala de 4 metros, você consegue planejar essa sala, fazer ela diferente, mas eu acho que o primeiro ponto que você precisa ter para isso é informação. Então, você precisa pesquisar, você precisa se informar, consumir coisas que vão te trazer essa ideia diferente. Então, assim, eu vou citar o exemplo de quando eu fui para Londres, em 2009, eu voltei com mais de 6 mil fotos. Em 2009 era um pouquinho mais difícil você ter tanto acesso à informação quanto a gente tem hoje. Essas 3 mil fotos que eu tirei em Londres em 2009, você pesquisando no Google, você consegue ter acesso a elas hoje. Então, assim, é o outro ponto, que assim, ter reserva nem sempre vai ser fácil para quem está começando ou para quem quer fazer alguma coisa porque precisa. Então, muita gente está entrando na área de beleza por ser uma opção mais barata. Então, assim, por um lado, isso prostitui um pouco o mercado, porque qualquer pessoa vira e fala, agora eu sou cabeleireiro, agora eu tenho a minha barbearia, agora eu tenho meu salão. A gente, quando eu abri a Pamplona, tinha 14 salões na Pamplona, hoje tem 34 salões, numa rua que não tem 1 quilômetro. A Augusta, quando eu abri, tinha 18 salões, hoje tem mais de 50 salões na Augusta. Então, assim, é um mercado que, assim, ele se abre, ele tá... As pessoas, elas têm uma facilidade para entrar. Na maioria das vezes você não precisa É barato, né? Abrir um salão. É barato abrir um salão, as regulamentações são pequenas, você não precisa... Exatamente. Em grande parte das vezes, assim, você não tem uma fiscalização para te cobrar e você... Assim, basta você se intitular cabeleireiro, na maioria das vezes que você já pode ser cabeleireiro. Então, é fácil de fazer isso. Para você fazer a diferença, se manter no mercado, você vai precisar pensar em atendimento, pensar em qualidade, você vai precisar pensar em fazer coisas que se diferenciem dos seus concorrentes. Então, numa rua em que você tem 40 salões, como você faz a diferença? Agora, é óbvio que quando você se diferencia, você vai pagar um preço mais alto por isso. Então, Qual o preço? Hoje, por exemplo, eu sou uma vidraça. Sim, Eu tenho que ser muito certo em tudo que eu faço, eu tenho que ser muito correto em tudo que eu faço. Porque, por exemplo, há uns meses atrás, o Procon, acho que foi o Procon e a Anvisa, passou na Pamplona, de 42 salões, o único salão que foi visitado foi o meu. Então, assim, por sorte, estava tudo certinho, não tive nenhum problema. Mas você tem que procurar as coisas que vão fazer essa diferença para você. Então, você vai ter que procurar informação, vai ter que procurar no Google, vai ter que procurar no YouTube. Tem um monte de página legal que vai te dar ideias de decoração que você pode fazer sozinho. Você pode fazer um DIY sozinho ali, de pintar uma parede, de colocar algumas coisas. Às vezes a pessoa quer fazer uma parede de tijolinho, mas, cara, se você pegar no Mercado Livre, você consegue um papel de parede de tijolinho que vai ser 5 vezes mais barato. Então... E eu sempre falo para os meus alunos, assim, às vezes a pessoa não tem talento, é verdade. Mas, assim, todo mundo tem amigo. Tem um marido que é mais jeitoso, tem uma irmã que é mais... Dá para pedir ajuda, né? E é a coisa da parceria que a gente estava falando, né? Por exemplo, a minha primeira parceria no Circos foi com a Balalaica. Eu falo o nome Balalaica, minha cabeça ela dói, assim, porque vem umas memórias, assim, de que a Balalaica é uma vodka, né?
E eu comecei a procurar parcerias, depois eu consegui parceria com a Heineken, com a Jack Daniels, com a Absolut, com o Hendrix, com o Busca Vida. Então, assim, eu tive parceria com praticamente todas as marcas de bebida. Depois eu fechei parceria com a Chili Beans, fechei parceria com a Melissa, fechei parceria com Johnson & Johnson, fechei parceria com a T4F, com a Move, com a Live então, Nation. vamos lá. Só que assim... Como que você fecha parcerias não estando em São Paulo, não estando na Augusta e não tendo um salão de 400 metros? Era isso que eu ia falar. A grande questão é que, assim, você acabou de falar, todo mundo tem amigo, todo mundo tem pessoas que estão ao seu redor. Você tá ali na tua rua, tem uma lojinha na tua rua. O que que aquela loja que tá vendendo, sei lá, roupa na tua rua, do lado do teu salão precisa? Cliente. O que que você precisa? Cliente. Por que não unir a força e tentar fazer alguma coisa em conjunto para que venham clientes para os dois? O cliente que vai para a lojinha, para a roupa, ele deu uma passada no salão, e o cliente que está no salão, ele deu uma passada na lojinha de roupa. Por que que o barzinho da esquina, que tem as festas à noite, ele não pode fazer uma ação junto contigo? Tipo, quem vier no barzinho consumir R$100 vai ganhar um desconto no salão. Quem vier no salão e gastar R$200 vai ganhar um desconto no bar. Então, assim, tá aí, tá para todo mundo. Como que você faz para conseguir uma parceria? É interesse. O que que você precisa? Cliente. O que que eu preciso? Cliente. O que que você precisa? Visibilidade. O que que eu preciso? Visibilidade. Tem que ser bom para os dois. Então, por exemplo... O que eu vejo, Rodrigo, né, com os meus alunos, com os meus seguidores, as pessoas acham que parceria, sabe o que é? Eu pegar 50 folders, eu pegar 50 folders, eu lá no Circos e falar assim, Rodrigo, posso deixar esses folders aqui? E aí, o brasileiro, como tem dificuldade de dizer não, para ser bonzinho, ele vai dizer o quê? Com isso? Não, ele vai dizer o quê? Sim, aí deixa o folder Deixa. O folder joga no lixo. Exatamente. Então, muitos, não sei se é o seu caso, mas muitos acham que buscar parceria é ir lá entregar folder no outro lado. Não, né, gente? Mas, Dani, eu acho que o conceito de parceria, ele é, assim, hoje a gente fala muito do profissional parceiro, né? Então, o conceito de parceria, ele tem que ser aplicado a tudo. Então, por exemplo, quando eu contrato um profissional, eu preciso de um profissional para trabalhar no salão. Naquela reunião que eu converso com o cara, eu falo tudo que acontece no salão. O salão é assim, acontece isso. Tem uma festa em junho que a gente se veste todo mundo de drag queen. Tem uma festa em outubro que todo mundo se veste de Halloween. A gente faz shows, vai pro Lollapalooza, vai pro show X. A gente faz isso, faz isso. Eu preciso que você esteja aqui. Você não pode ficar fumando toda hora lá fora. Eu converso tudo que eu preciso. Dentro dessa parceria, o que o cara precisa? Eu preciso dos teus clientes, eu preciso do teu nome. Então, assim, o Circos é um salão que por mês entra 2 a 3, sei lá, uns 2.000 clientes novos por mês, todo mês. Então, o cara precisa disso. Então, ele precisa do cliente e eu preciso de alguém para atender esses clientes. Alguém comprometido, alguém que... O que eu vou fazer, assim, é deixar claro o que eu preciso e a pessoa deixar claro o que ela precisa. A gente vai fazer esse cruzamento. Aí, passando para a parceria, é a mesma coisa. Assim, eu vou trazer um folder para deixar aqui. Tá, o que eu ganho com o teu folder aqui? Quem pegar esse folder aqui vai ganhar algum desconto. Até o que é isso, até que o cliente ganha também, né? Exato. O que eu ganho com isso? Então, assim, quando a pessoa vem falar, quando eu já pergunto isso, a pessoa já põe o folder embaixo do braço e vai embora. Então, assim, eu tenho... As reuniões que eu faço hoje é reunião com empresa grande, empresa maior. E quando você faz esse tipo de reunião, você está falando de partidas e contrapartidas, de prazo. Por exemplo, para os shows, muitas vezes eu levo empresas como parceiras para trabalhar junto comigo. Então, eu levo a Vertix, é uma grande parceira minha, que ela está nos shows, e a gente faz uma lista de partidas e contrapartidas. Olha, vou fazer 5 vídeos X para você, que vão ter duração tanto, vou fazer um envelopamento da penteadeira com teu nome, vou entregar um kit para os artistas com o teu produto dentro para eles conhecerem, vou fazer isso para a marca. Em contraposição, você vai fazer isso para mim. Então, assim, tudo é em relação a isso. Então, na verdade, assim, parceria... é a lojinha da esquina, é o boteco do seu mané da esquina. Pô, seu mané, seguinte, cada R$100 que o cliente consumir aqui, você R$50 no salão. Cada R$100 que consumir no salão, R$50 no boteco. Fechou? Sim. Fechou? Acabou. Isso é parceria. Exato. Agora, vou deixar o folder? Não, isso é procurar uma bancada para colocar alguma coisa em cima. Exatamente. Não é factível nem viável. Mas, para mim, em relação a tudo, no salão, para contratação, para... eu vou contratar um cabeleireiro, vou fazer uma parceria, eu vou dar uma palestra. Eu sou palestrante, já fiz mais de 70 palestras ao longo da minha vida, Sebrae, Hair Brasil, coisa e tal. E para mim tudo na vida assim, é olho no olho e claro, eu não sou o cara de papa na língua, eu não sou o cara que vai ficar enfeitando, não. Eu vou falar, aqui é assim, assim, assim. Tu quer?
Tu não E eu quer? acho que muito engraçado, porque quando a gente visita os circos, e é um salão que muita cor, na época que eu fui, a última vez que eu fui, já fui algumas vezes, como eu te falei, a última vez que eu fui, eu acho que deve fazer 1 ano e meio, e eu percebi que as pessoas não estavam de uniforme. Não sei se agora mudou isso. Não, a gente acredita. Eu tenho um pouco mais assim, tipo, eu tenho uma frase que eu falo pra esposa que bom senso coletivo é regra. Uhum. E às vezes o pessoal perde o bom senso e a gente precisa criar uma regra. Mas assim, tem coisas que são que a gente já avisa que não podem ser usadas. Então, por exemplo, dentro das questões de vigilância sanitária, Sim, sapato sim, aberto, algumas coisas coisa e assim. tal. Mas a gente acredita que a pessoa tem que expressar o que ela é, o que ela Sim, vive. Então, mas- seja no cabelo, seja na roupa, seja no seu trabalho. Então, quando eu chego lá e vejo um salão colorido e um salão que as pessoas não usam uniforme, que tem outros salões que funcionam também sem usar uniforme, mas eu tinha uma visão dos circos. Mas quando tu chega aqui e tu me diz que tu veio de 10 anos de Sorro, o Dai do Sorro também é meu aluno, e imagina, né, o Sorro é japonesa, cultura muito... Ele fez o curso de cabeleireiro na época junto comigo. É? Porque ele teve que fazer o curso também. Sim, pra ele aprender. começou como auxiliar, coisa e tal. E eu acho... Então, vindo de uma escola com uma cultura muito forte, né? Tu teve essa benção, eu acho, de passar pelo Sorro, no sentido de escola de cultura. Porque a coisa do certo e o errado é muito pontuado lá no Sorro, né? E é algo que eu trago pra minha vida Exato, até hoje, então, né? não, Eu sou- é o que eu falo sempre, gente, não é usar a roupa preta ou não usar a roupa preta que, Lucas, falando, nosso conteúdo, né, Lucas? Qual o assunto mais da briga, haters, falou de regra, falou de uniforme, Preto, falou de horário. falou de horário, falou no, de, mas só que Tudo é combinado. tudo é combinado, Então, exato. assim, cara, é o que eu falo, por exemplo, assim, profissional é profissional parceiro. Eu sempre falo pra galera, cara, você quer fechar horário? Ok. Você vai fechar pontualmente? É uma coisa. Você vai começar a fechar horário toda semana, Sim, coisa e não tal? precisa- É outra coisa. Tem Eu muita gente querendo eu trabalhar sempre contigo, brinco né? assim, eu falo, ó, se a tua cadeira ficar vazia por muito tempo, eu começo a ter ideia. Eu começo a ter ideia de colocar outra pessoa no lugar dessa cadeira. Exato. E aí, assim, esse vai ser um momento que a gente, infelizmente, vai romper, Uhum. vai romper o nosso acordo, porque tem que ser bom pra mim, tem que ser bom pra você. Cara, eu já tive umas frases que a galera considera frases infelizes em reunião, mas eu já virei numa reunião e falei, cara, se você não tá feliz, você tem que procurar a sua felicidade em algum lugar. Uhum. E aí a galera fala, porque o Rodrigo falou, não tá feliz, vai embora. A porta da... Mas, Como é que é cara, a porta, porta da rua é a serventia da casa? Mas, cara, que pra mim é tão simples isso. Se eu não tô bem, se eu não tô confortável, se eu não tô me encaixando, cara, você não vai ficar no lugar que você não tá encaixado. Só que assim, é óbvio, se você tá num lugar que te dá cliente, que te dá visibilidade, que te dá Que tem uma lugares, cultura coisa e tal, forte, que tem uma regras, que tem... mas que é ainda bem assim não organizada. tá bom pra você, só que assim, você não quer perder O status, né? o status e as commodities, mas não quer pagar nada em troca, não quer ter o preço. Você vai ter que fazer uma escolha. Ou você escolhe andar junto com a gente e fazer as coisas do jeito que a gente quer, ou você escolhe realmente estar fora. Fazer cabo de força não vai levar a lugar nenhum, cara. Então, assim, basicamente para tudo na vida é isso. Acho que você tem que ter, você tem que saber aonde você quer chegar, da onde você está indo para onde você quer chegar. Uhum. Não vai ser de qualquer forma que você vai Sim, fazer sim. isso. Você tem que seguir um caminho. E a partir daí... Complementa, Lúcio. Sim, é igual uma vez, normalmente quando a gente faz os comentários sobre regras, sobre, enfim, uniformes e tudo, eu brinco que eu viro o Dano Venâncio. E eu que chego lá para responder os comentários e tem pessoas que a Dani nos salões dela defende o uso de uniforme preto e não tem problema. E isso é acordado em contrato e tudo Sim. mais, antes da pessoa entrar no salão. Aí a pessoa chega lá, eu gosto de usar blusa de linho branca, sapato, enfim, camurça e tudo mais. Eu respondo, cara, com certeza entre 1 milhão de salões... Tem deve ter- gente. Deve ter um Tem. salão que usa camisa de linho e sapato. Enfim, com certeza. Você vai se encaixar. Se isso é crucial pra você, Se você já sabe que o nosso formato é esse, você se você aceitou. não quer, É. com certeza deve ter. Então, Ô, Lucas, quando eu mandei mensagem pro Rodrigo lá no Circos, eu fiquei tão feliz quando disse que dava. Vocês trabalham com bot, né? Respondendo as perguntas, respondendo o WhatsApp. Eu acho que na semana que você mandou, a gente tava fazendo um treinamento, a gente tava era fazendo um teste. Ah, eu disso. achei o A máximo. a gente ainda... Eu, tipo, achei A gente, assim. na verdade, a gente tá num projeto que a gente quer fazer essa instalação do bot, coisa e tal, mas a gente tem algumas coisas no automático, mas a gente ainda não tá completamente. O Lucas está fazendo a instalação em algumas empresas. E aí, como eu fui atendida, né? Eu achei muito legal, assim, porque foi humanizado
e direcionou, né? Com quem que você quer falar, você quer fazer agendamento, Era o primeiro atendimento, Era o né? primeiro atendimento, era o primeiro atendimento. Isso tem funcionado, Lucas? Não perde a humanização? Porque eu ainda, sabe, a gente ainda vai instalar no nosso, né, no meu salão, no FUS. Vai fazer a instalação agora nas próximas semanas. Mas como que tem sido isso em outras empresas? Tá. Na verdade, eu antes da Dani, né, vale ressaltar que eu vim do ramo da saúde, né? Minha mãe é dentista, minha namorada é dentista, e ambas não conseguiam atender os clientes no WhatsApp porque trabalhavam sozinhos, não conseguem parar para atender no WhatsApp, né? E aí, agora, como a fruta não cai muito longe do galho, minha namorada dentista também veio exatamente com esse mesmo problema, né? Aí do final do ano para cá eu comecei a implementar o bot e tudo mais. E eu sempre digo, cara, se a pessoa não te conhece, se é o primeiro atendimento e se ela está buscando o teu serviço propriamente, o preço e o que tu faz, lamento, mas tem que entregar isso primeiramente e o bot pode te ajudar, né? Então, esse bot, na verdade, ele vem para auxiliar quem está na recepção. Porque pensa, normalmente as pessoas, quando elas chegam numa vitrine, elas chegam numa loja e elas se interessam pelo produto primeiramente, elas querem saber exclusivamente daquele produto. E o bot entrega isso em menos de segundos, sabe? Segundos, assim, entrega toda a Hoje a informação. gente tem muita ferramenta boa, né? Que Nossa. facilita muito, né? Nossa, então... Tem nem por que não usar. Ah, mas eu não gosto de bot porque tem dois tipos de bots, né? Hoje tem um bot que simplesmente tu clica em cima do que tu quer e tem bots que a gente está integrando hoje usando inteligência artificial, que manda mensagem para dentro da inteligência artificial, a inteligência artificial analisa o script que tu já tem e responde como se fosse uma pessoa para aquele Vamos voltar lead. um pouco. O que é um bot? Um Tô bot? pensando aqui. Porque né, às vezes o público não tá sabendo. o que Vamos é. lá. Na verdade, o bot é um robô pré-programado E é só para o salão grande? em qualquer tipo de salão. Hoje, por exemplo, se tu não consegue responder um público que chega no teu WhatsApp em menos de Às vezes 3 até o contrário, minutos, né, Lucas? Desculpa te cortar, mas às vezes a pessoa tem sozinha aí que ela precisa, aí né? que ela precisa mesmo, porque ela não consegue dar resposta imediata. Então pensa, a gente entende que a compra ela é muito emocional, né? E o racional explica. E quando a gente quer agendar, a mesma coisa, cara, acabei de me olhar no espelho, cara, preciso muito fazer minha barba, preciso agendar, sabe? E aí tu manda mensagem, o barbeiro vai responder 2 horas depois, tu já perdeu achou a outra vontade, pessoa, já perdeu. Então o bot vem para suprimir essa questão de sempre estar no celular, ficar olhando e ficar atendendo na hora que a pessoa chega. Uhum. Então, se a pessoa trabalha sozinha, se não tem recepção, ela mesma faz o próprio atendimento, é para suprimir justamente ela, né? A mesma coisa no salão que já é grande. Então, por exemplo, tem a recepção, tem 2, 3, 4 recepcionistas para cuidar de dentro do salão, para servir, para atender os clientes, para reagendar mandar mensagem para perguntar como é que foi o tratamento, enfim, diversas funções que a recepção tem além de receber, o bot vem para auxiliar isso também, para fazer o primeiro atendimento e, posteriormente, aí entra, assim, o recepcionista para perguntar e tudo mais. Você usa bot no seu salão? Você não usa? Se você não tem usa, interesse de deveria. usar? Deveria. Eu vou começar ainda, não tem muitos depoimentos, mas estou bem animada. Fez muita diferença pra gente. A gente lá por meados de 2015, a gente tinha um número muito alto de ligações e a gente não estava dando conta. Agendamento Então a gente online. começou o agendamento online. Então a gente foi um dos primeiros clientes do Salão VIP na época. E começamos muito do desenvolvimento. Hoje, quantos inclusive. por cento dos clientes agendam online? É uma bênção e uma maldição. Tá. A gente Fale. chegou na Pamplona a 92%, na Augusta 94%, 96%. E qual é a maldição? Que eu só vejo bênção nisso. A maldição é quando o sistema cai. Vocês Tá. fazem algum tráfego? Ele cai bastante. A griseira, Pra ele esses cai bastante. agendamentos ou não? É A orgânico gente mesmo? faz a gente faz tráfego para que as pessoas elas saibam o aplicativo, coisa e tal. Mas grande parte assim dos nossos clientes eles acabaram migrando porque uma coisa que acontece muito assim, a gente trabalha com uma galera mais jovem, uma galera muito antenada e eu falo por mim, tá? Eu não tenho paciência nenhuma de mandar uma mensagem e esperar horas. Então, cara, eu adoro o bot. O pessoal mandou uma mensagem, já respondeu, já resolve ali. O quanto antes resolver é melhor. E a outra coisa assim, também na mesma linha, você lembra que você quer cortar o cabelo meia-noite, o salão tá fechado. Droga, vou ter que marcar amanhã. Sim. Mais uma Se coisa na você tem o cabeça. sistema, se você tem o bot, na hora você já vai, você já já agenda direto. corta Então, e é importante a gente entender que assim, a tecnologia ela chegou para ficar. Então, quando você fala das gerações mais novas, a gente não é a realidade de todos os salões, mas a realidade do meu salão é atender uma galera muito mais jovem. Como você falou do bot, que é para todo salão, é óbvio que se você contratar é um pouco mais caro.
Mas, por exemplo, o próprio Facebook e Instagram, ele tem opções de bot automatizados dentro do sistema. Então, assim, qualquer um consegue fazer esse tipo de automatização. Saudação, mensagem Exato. pré-agendada. Então, existe essa possibilidade para todo mundo e cada vez mais as pessoas, elas querem essa tranquilidade. Você não quer esperar até dar 11 horas da manhã para ligar para o salão, para falar com a E até recepcionista. esse senso de urgência também, né? As coisas são Exato, muito você já rápidas. resolve na hora ali. Então, cara, eu entro em pânico quando eu tenho que ligar para um lugar, tipo, que eu não consigo resolver as coisas ali. Mentira, né? Eu não chego no pânico, mas... Sim. Mas, Cara, mas é horrível. Nossa, vou ter que ligar pra resolver, igual os neandertais faziam, tipo, vou ligar pra loja igual os neandertais faziam pra conseguir marcar horário. Não, você vai por ali, pelo WhatsApp, por um bot, por um sistema de agendamento online, isso é muito mais fácil. E desses 11 anos agora, né? 12 anos de empresa, Circos. quais são as estratégias de marketing que tu consideras, assim, as mais certeiras, assim? Ou alguma em específica que tu, meu Deus, a gente fez um golaço? Parcerias, obviamente. Eu acho que a parceria, obviamente, é algo que ele sempre ajudou muita gente. Eu acho que ele trouxe uma questão de mostrar o salão, de fazer... E você faz a parceria com influenciadores ou só com eventos? Hoje a gente atende cerca de 88 influenciadores, dos grandes aos menores. Aí, como são as regras? Eu acho que parceria pra gente, assim, é a palavra, porque a gente tem parceria com marcas, parceria com influenciadores, parceria com profissionais, parceria... Então, tudo, ele envolve muito parceria pra gente. Para influenciador... Tem uma regra específica para influenciadores? Geralmente a gente faz primeiro uma análise das redes do influenciador, então a gente usa alguns sistemas como Air Influencer, Ninjalytics, Not Just Analytics, né? Dentro disso a gente vê realmente... Como é que é o nome do sistema? Ninjalytics? Not Just... Não, ele mudou. É Not Just Analytics. Not Just Analytics. Aí tu consegue botar o Instagram da pessoa ali? Você coloca o Instagram da pessoa, ele vai falar... Mostrar o percentual de engajamento. Primeiro ele vai falar o engagement rate. Então, assim, uma coisa que... Gente, parem de achar que número de seguidor faz alguma diferença, tá? Eu conheço cabeleireiros que têm 5 milhões de seguidores e um engagement rate de 0,16. O que é o engagement rate? É a taxa de engajamento. Significa o quê? Quero saber a minha, hein? Eu fiz ontem, tá? Se você quiser, eu te conto no final. Você pode contar aqui ao vivo, pode contar ao vivo. O que é a taxa de engajamento? Olha, ele é mais esperto que a gente, Lucas. O que é a taxa de engajamento? Você vê o quanto está sendo entregue para as pessoas que têm aquele número. Então, por exemplo, recentemente falaram, a gente quer contratar palestrante que tem acima de 300 mil, coisa e tal. O palestrante que foi contratado, ele tinha 1,5 milhão de seguidores. Só que, desses 1,5 milhão de seguidores, menos de 15 mil pessoas estavam vendo o que a pessoa estava mostrando. Então, a taxa de engajamento é o quanto as pessoas estão vendo o que está sendo postado. E não adianta você pegar um cara que tem 2 milhões, 5 milhões, se isso daí está sendo mostrado para 20 pessoas. Sim. Então, por exemplo, eu tenho... E às vezes aquelas 20 pessoas não é o teu público-alvo, né? Eu tenho uma cabeleireira que ela estava com o Instagram dela com 60 mil, 60 mil seguidores, e ela chegou numa taxa de engajamento de 40%. Nossa! Então, assim, teve um momento que praticamente 25 mil pessoas estavam vendo o que ela estava fazendo. E em relação ao cabeleireiro que eu falei que tinha 5 milhões de seguidores, ele tinha 10 mil pessoas vendo. Então, só que assim, eu quero contratar o fulano que ele tem 5 milhões de seguidores, que está mostrando para 10 mil, enquanto a pessoa que está com 60 mil está mostrando para 25. Então, o Not Just Analytics mostra isso. Depois ele vai mostrar a quantidade de curtidas no post. Ele mostra também se tu comprou seguidor, porque daí dá pra ter o pico, por exemplo. Quem compra seguidor, geralmente é um 100 pico mil. alto. Aí tem um pico de um dia para outro, saiu de 100 mil para 150 mil, ganhou 50 mil no dia. Aí tu volta lá nas publicações, vê a publicação que saiu naquele dia, não saiu nada que viralizou, ou seja... O cara comprou seguidores. Então, vendo isso, esse é o primeiro foco. A gente entendeu quem que é esse influenciador. O segundo ponto é a gente entender, por exemplo, já veio influenciadores grandes que não conversavam com a minha marca. Então, tipo, cara, a minha mulher odeia isso, mas, por exemplo, eu não deixei o Péricles gravar no salão, porque na época eu achava que não tinha a ver. Hoje eu deixaria, tá? Mas, por exemplo, nem Valesca Popozuda nem Péricles eu liberei para gravar no salão. Então, esse é um exemplo. Na época, para mim, não fazia sentido. Não tinha a ver com o Circos. O Circos é um salão rock, tem uma alma rock, vai ser nisso. Hoje em dia só toca Dua Lipa naquele lugar. Meu Deus do céu, não aguento mais.
Mas assim, é a mesma coisa com o influenciador. Você pega um cara que é misógino, por exemplo, o Red Pill da vida aí. Cara, eu não vou colocar pra fazer no salão, entendeu? Então já teve uma galera assim que, tipo, que tinha coisas que não se adequavam com o que era o salão. Então, dentro Mas disso... você viu o perfil é bom, tem viu uma o regra? engajamento, viu o perfil é bom, aí tem a regra. O que a gente combina com os profissionais? A gente primeiro pergunta pro profissional se o profissional quer O atender. profissional ganha para atender? O profissional não ganha, o salão não ganha, mas a mídia é para os Pra dois. ambos. O que eu negocio com os influenciadores agora é sempre collab. É sempre uma collab dupla, salão e influenciador. O que eu falo para os meus cabeleireiros também? A collab, gente, é importante lembrar que as regras do Instagram, elas mudam a cada instante, tá? Sim, sim. E talvez isso que eu esteja falando, a regra já mudou. Mas a collab, ela é bom porque assim, mesmo que aquele influenciador não te trouxe, eu não ganhei nenhum seguidor, não ganhei nenhuma curtida, mas na maioria das vezes a collab, ela faz o quê? Ela aumenta o seu engajamento. E quando ela aumenta o seu engajamento, ela mostra mais os seus posts para as pessoas que estão te seguindo. Então, isso ele já vai ser ótimo, porque muitas vezes assim, você está com engajamento de 0.10, e aí você fez 5 collabs, você conseguiu o quê? Ele foi para 5.3 de engajamento. O que o Instagram faz? Ele pega a taxa de engajamento do outro. Collab, só para explicar, assim, post duplo. postar um post duplo. É postar, por exemplo, a gente vai fazer um post eu, a Dani e o Lucas, e aí aparece no Instagram dos 3 e soma curtida, soma comentários, soma engajamento, e isso reverbera para os 3. Sim, e é interessante porque o público que segue mutuamente é multiplicado por isso. Então é muito legal, às vezes, fazer collab com públicos semelhantes, né? É interessante por isso, porque se o público segue os dois mutuamente, é como se o engajamento duplicasse para ele. Isso é muito interessante. Mas essa métrica de engajamento, a gente fala muito mais sobre interação e relacionamento com o público que você já tem, né? A gente fala muito de novela comercial, né? Existe, a galera fala isso demais. E às vezes... Fala mais sobre novela comercial, porque a gente sabe disso, mas o público não sabe disso. O que é? Às vezes a gente acha que mostrar o dia a dia é balela, não serve para nada, mas as pessoas estão acostumadas a ver a vida do outro de maneira constante, né? E às vezes eu nem sei, eu sigo uma pessoa, sei lá, de Rondônia, eu não sei qual é o dia a dia dela, mas eu sigo uma saga de dia a dia. Sabe? E acompanhar aquele dia a dia é interessante. Né? É interessante a novela. Caraca, a mãe dele tinha viajado, voltou e eu nem sei que é a mãe dele, sabe? Então, essa perspectiva de novela, ter o comercial atrai muito mais. O que é o comercial? Às vezes é uma collab com um salão, uma collab com um influenciador. E é interessante esse alcance justamente do relacionamento que se tem com o público do outro lado. Por isso que é muito importante, às vezes, a gente falar a língua do público que me segue, conversar com quem está do outro lado, ter uma linguagem conectada com esse público, porque aí a taxa de engajamento vai lá para cima. E é muito gozada a coisa da novela, porque, por exemplo, eu faço boxe, né? E eu faço boxe há 8 anos, mais ou menos. E, cara, faço, né? Eu luto boxe, acho que é mais fácil de falar assim. Faço boxe, vão achar que eu faço boxe de banheiro, né? Eu luto boxe há 8 anos e, cara, saiu uma trend agora essa semana, que era uma trend que mostrava a pessoa dando soco, aí abaixa a guarda, aí o cara olhava pro DiCaprio, o DiCaprio fazia assim, aí o professor ia lá e pá, e dava um tapão na cara da pessoa, né? Gente, eu falei assim, eu acho que a galera nem liga porque eu posto de boxe. Eu recebi umas 200 mensagens fazendo, faz essa trend. Tipo, a galera tanto presta atenção no que você posta que ela chega uma hora que ela vai fazer, faz isso também pra gente. Então... Só para finalizar essa questão do influenciador, que as pessoas me perguntam muito isso no meu Insta, os meus alunos também. Quando tu fecha com o influenciador, então, o profissional não ganha, a empresa não ganha. A empresa não ganha. O profissional, claro, em parceria ele vai dizer, a gente Rodrigo, ganha. Me interessa atender essa pessoa. Tu conversa com o profissional A gente conversa com o profissional antes. E eu também peço para que se o profissional vai trazer algum influenciador, ele converse conosco antes. Conversa antes. É uma via de mão dupla. E pro se ele quiser fazer... Tem regras, assim, pode fazer X escovas, pode fazer X cortes. Geralmente, a primeira coisa que a gente faz, a gente limita a parceria num período de 3 meses. 3 meses. Na maioria das vezes. A gente não sabe se a pessoa vai se envolver em alguma polêmica, alguma coisa assim. A gente sempre formaliza por e-mail isso para a pessoa, até deixando claro que se tiver algum problema aí, polêmica, as coisas do gênero, a gente não continuaria a parceria. E geralmente a gente tenta ajustar os termos da parceria. A gente é muito procurado para cabelo cor fantasia.
que não é algo que a pessoa faz todo dia. A gente não tem nenhuma parceria de escova, a gente tem parceria Cor de corte. fantasia, gente, são cabelos Cabelo coloridos. colorido, azul, amarelo, verde, rosa, multicores. Só que escova a gente não tem parceria, a gente praticamente não faz escova no salão, não faz parte do nosso público. Quais são os serviços mais vendidos? O nosso serviço mais vendido é o corte, assim, número de serviço, seguido pela cor mesmo, cor fantasia, reflexo, platinado. A gente faz muito platinado, muita cor fantasia, e o pessoal procura a gente muito, muito por isso mesmo, né? Então, a maioria dos influencers de cabelo colorido que você vê por aí afora, eles passaram pelos circos em algum momento, ou continuam lá nos circos. Então, a gente já negocia o que a gente precisa falar para as pessoas, a gente tenta ser bem, assim, bem aberto mesmo. Olha, dá para fazer isso, não dá para fazer, consigo fazer tanto. Às vezes o pessoal abusa um pouco, então a gente estava ontem falando de uma influencer que estava querendo vir assim todo mês, o profissional já... Já aconteceu comigo, não eu não tá tenho funcionando. muito esse modelo no meu salão, mas já aconteceu comigo de a pessoa querer levar, antes de eu colocar a regra, né, levar marido, e aí a gente ir conversar e a pessoa deu um chilique, assim, mas como, não sei o que, e eu... Gente, ainda precisa avisar, ainda precisa, tipo... novamente ele volta ao mesmo princípio anterior. Da regra. Tem que ser conversado. Tem que ser conversado tudo, que não é transferível, quantas vezes por semana, porque sempre vão ter as pessoas que E assim, são. a maioria dos cabeleireiros, eles têm medo de dizer não, ou de conversar com o cliente. Sim. Gente, é comunicação, é o que vocês fazem no seu cotidiano. Chega pro cliente e fala, olha, eu não consigo... Por exemplo, a gente tinha um problema com influenciadores que chegavam atrasados. Cara, na maioria das vezes a gente perguntava pro cabeleireiro, você falou pro teu influenciador tem que ser combinado e tem que ser por escrito. Que não dá para chegar atrasado, porque isso... não falei. Então o cara acha que ele pode chegar a hora que ele quiser. Você tem que virar pro cara e falar, olha, a agenda nos circos, ela não é uma agenda que a gente tem o dia livre para fazer. A gente tem clientes em sequência, eu tenho profissionais que atendem de 15 em 15 minutos, 20 em 20 minutos. Tem gente que faz 5 cor fantasia num dia. Então, assim, cara, não dá para você simplesmente chegar uma hora depois. Só que às vezes o cliente não sabe disso. E a gente tem que conversar com o cliente. Seja ele um influenciador, seja ele um cliente normal, ele tem que ser avisado das regras do jogo. Sim. E por escrito. Vida, né? Te perguntar, Rodrigo. Por escrito é melhor ainda, porque eu tenho Porque uma... o contrato é um acordo, né? Eu tenho uma regra, rapidinho, eu tenho uma regra no salão que tudo que eu faço no salão é formalizado. Sim, melhor Então, coisa. assim, um aviso é formalizado. Se a pessoa vai num evento, ela é voluntária no evento, ela assina um termo de voluntário de evento. Se a pessoa, assim, tudo é formalizado. Anotem isso. Formaliza tudo que você puder. Porque quanto mais formalizado tiver Porque coisa... não é maldade. Às vezes a pessoa fala assim, eu falei isso, eu nem me lembro. deixa Ou então Eu tenho registro de mais de 600 reuniões. Eu faço um acordo com a gerente. Não, eu tenho registro... Da pauta escrita. Para metrificar o resultado desses influenciadores, tu metrifica só alcance, cliques, como é que tu faz? Depende, algumas vezes... especial de agendamento para ele. Algumas vezes a gente faz esse tipo de ação com cupom, coisa e tal, mas em geral a gente faz análise no cotidiano. Fica só, tipo, o alcance. E também, eu acho que como tu trabalha muito com quantidade, eu acho que um dá bastante, o outro já não dá tanto, né? E é o que eu falei, nem sempre... Cara, não dá pra você saber de onde veio o cliente, né? Então, assim, tem clientes que ele... O que a gente tem que entender sobre Instagram de cabeleireiro é que, assim, Instagram de cabeleireiro é chato, tá, gente? Imagina você que tem o seu cabelo loiro. Você foi lá e você seguiu o cabeleireiro José Antônio. E o José Antônio, ele fez um loiro que você gostou e que você quer fazer. Mas depois ele postou 2 cabelos crespos, um cabelo preto, um cabelo vermelho, Não tem nada a ver com você. Que você olha e fala, mas pra que eu vou seguir esse cara? Então, na maioria das vezes as pessoas não engajam no Instagram de cabeleireiro. E na maioria das vezes meio que não tem nem por que o cliente ficar seguindo tanto. Porque assim, ele já viu o que ele queria, ele já sabe o que queria fazer. Então, basicamente a gente tem que fazer ações o tempo todo para quê? Para sempre ter movimentação no nosso Instagram. Sempre ter um portfólio ali, sempre mostrar. Movimento, né? Sempre tem um adendo em relação a isso, né? Inclusive, eu acho que eu estava conversando esses dias sobre o portfólio, cabelo, mecha, corte, a maioria faz. É o livrinho de corte que a gente tinha antes. A fotografia, sabe? Mas o processo como é feito, poucos fazem. Então, tá vindo uma onda de conteúdo sobre mostrar o processo de como chegou naquela cor, naquele corte específico. E bem o dia a dia, a realidade, né? Exato, sem se preocupar, é perfeição, então, pode ter um papel. Então, às vezes, o que já acontece? A gente fazia isso em o cabeleireiro, ele chega, apoia uma câmera aqui, filma, e depois bota uma narração de fundo, sabe? Então, esse processo de mostrar a produção acaba sendo mais única do que só mostrar o resultado final. Sim.
É importante para o cabeleireiro pensar também para quem que ele está mostrando no Instagram, porque a gente também já teve um período em que os cabeleireiros no salão eles começaram com a coisa de mostrar o processo, coisa e tal, e o Instagram ficou um Instagram mais para outros cabeleireiros do que para o cliente. Sim. Então, é importante você pensar no que você está fazendo, assim, toda ação ela tem que ser assertiva. Ela tem que ter, é teu público, tem né? Um ponto, Gente, falando de público, é uma pena informar para vocês, mas está acabando a nossa conversa. Mas já. A gente tá conversando faz 5 obrigada, minutos. Eu sigo ordens. Sou obrigada. Faz 5 minutos que a gente começou a conversar. E a última pergunta eu costumo fazer para todas as pessoas que sentam aqui, que é o seguinte: vamos pensar que vocês perderam todo o conhecimento de vocês com o mercado da beleza. Todo o conhecimento, assim, uma situação hipotética. Mas vocês conseguem levar 3 conselhos. De todo o conhecimento que vocês têm, vocês conseguem levar 3 conselhos para uma nova fase. Que 3 conselhos seriam esses para empreender no mercado da beleza? Uma coisa que eu tenho falado muito é que, assim, administrar um negócio, ele é indiferente de ser um salão, de ser uma barbearia, de ser um estúdio de maquiagem, ou administrar, a parte administrativa, tá? Tô falando da parte do cotidiano. Então, o primeiro ponto, assim, eu acho que é pensar no negócio como um negócio. Então, assim, esse negócio ele tem que ter métricas, ele tem que ter números, tem que ser tudo muito, muito bem claro, né? Então, você tem que saber quanto entrou, quanto saiu, o que você gastou, o que você deixou de gastar. Então, o primeiro conselho é trate o teu negócio como uma empresa, que ele realmente é uma empresa. E dentro disso, coloque todas todas as funcionalidades e todas as formas de se administrar a empresa como uma empresa. Acho que esse é o primeiro ponto. Pense em empresa, sempre. O segundo ponto, para mim, é manter sempre o conhecimento em dia. Então, indiferente se você é cabeleireiro, barbeiro, manicure, maquiador, se você é pedreiro, se você é eletricista, o conhecimento ele vai ser tudo para você. Então, manter-se sempre atualizado. Então, pesquise sobre tudo que você possa fazer relevância para o seu negócio. Então, eu fazendo curso no YouPix, fazendo curso no Branding Lab, fazendo curso, tudo que é relativo à marca, para cuidar da minha marca, mas também estou acompanhando os cursos de beleza, estou acompanhando outros cursos que podem ser facilitadores para a minha vida. Então, tratar o teu negócio como uma empresa, ele vai fazer a diferença. Ter o conhecimento, ele vai agregar muito para que você possa tratar o seu negócio como uma empresa. E eu acho que o último conselho que eu dou é ser verdadeiro com você mesmo, porque as pessoas elas acabam se vendendo para o que todo mundo está fazendo, para o que todo mundo quer, pro espelho redondo com LED, coisa e tal, e tipo, eu nem gosto de espelho redondo com LED. Mas eu acho que quando você é verdadeiro com você mesmo, eu até gosto, tá, gente? Eu tenho no meu banheiro, tá? Não tô falando tão mal assim, tá? De casa eu tenho dentro do meu banheiro, porque eu realmente gosto, mas não para salão. Só que eu acho que você tem que ser verdadeiro. Então, quando você trata o teu negócio como uma empresa, quando você busca o conhecimento para poder fazer isso, quando e quando você é autêntico e verdadeiro consigo mesmo, você consegue fazer com que as coisas funcionem bem, você consegue trazer a tua alma ali pro teu negócio e assim, não vai ser um saco, não vai ser horrível estar no negócio, porque assim, cara, eu gosto de yoga, eu levei um professor para dar aula de yoga no salão. Eu tava numa fase de anos 20, a gente levou uma escola de anos 20 para dançar no salão. Tu leva aquilo que tu acredita, então, né? Você leva o que você acredita e você se diverte no processo. E vai ganhando cada vez mais a tua cultura, a tua cara. Ser autêntico, conhecimento, conhecer o seu negócio e tratar como um negócio. Empresa. Obrigada. Eita, depois dessa... na verdade, tem algo que é uma reflexão já de anos para cá, né? No marketing já estou completando aí os 10 anos. E eu acho que a primeira coisa que eu levaria de conselho para o Lucas, que está sem conhecimento nenhum de hoje, mas que poderia ensinar o Lucas do passado, é... Do futuro? Do futuro, na verdade, né? Estude mais sobre pessoas. Cara, entender as pessoas, saber como elas pensam, saber como elas se comportam, saber sobre emoções dela, vai te levar a um caminho muito, muito próspero, independente do teu trabalho que tu for executar, né? Se for marketing, se for comercial, se for gestor, conhecer de pessoas é fundamental. O segundo, nunca aprenda só uma ferramenta. Estude, sei lá, vai estudar e-mail, mas estuda também tráfego, estuda também Instagram, estuda TikTok, estuda outras ferramentas, mas na base fundamental delas, como elas funcionam, sabe? O Instagram é visualização, o TikTok é tempo de tela, enfim. Estude
a propriedade da ferramenta e somente isso, né? E também foque no longo prazo, ponto. Eu acho que o focar no longo prazo deixa o processo mais divertido do que fazer hoje esperando uma recompensa de amanhã. Ao invés de, tipo, comecei hoje, meu Deus, semana que vem já quero tem essa galera que começa hoje. Esse é o problema da geração mais nova, né? Que a geração mais nova, ela chega hoje. A galera começa hoje, já quer ficar milionária amanhã. Eu acho que pro Lucas do futuro, eu diria, cara, acredita no processo, confia no longo prazo, que lá na frente, tudo que tu fizer, hoje não precisa necessariamente ficar milionário, mas bons caminhos serão traçados. Eu acho que esses 3 pontos são importantes. Gente, obrigada. E falando de longo prazo, eu quero lembrar que a gente já tem muitos vídeos, muitos podcasts para você mergulhar, conhecer a história de muitos empreendedores e aprender muito com cada um deles. E semana que vem a gente está de volta. Tchau, tchau.